Olá pessoal, vamos para a nossa oficina aí de número 10 da disciplina de Sistemas Operacionais, entrando agora no capítulo 4 do material de vocês, que envolve memórias, né, memória RAM, memória principal, ou principalmente o gerenciamento de memória. E como a gente tem visto já aí, dentre outros assuntos que essas oficinas trouxeram, nessa disciplina a gente pode perceber o quanto que o processador precisa da memória. E desde a arquitetura de von Neumann, que a gente sempre menciona ela, é uma disciplina também que é tratada ali mais na organização de computadores, aonde mostra-se sempre o input, né, do dado. Este dado, então, ele precisa ser colocado, armazenado numa memória principal, que é a memória aí que a gente entende como uma memória RAM, uma memória de rápida velocidade, de forma randômica, aleatória, por isso que é memória RAM, e também outros tipos, como L1, L1 cache, L2 cache, tem os registradores, tem vários tipos de memória, e até que sirva então o processador para que ele faça o processamento desses dados, e com isso gera-se uma saída, né, um output ali com o resultado. E quando, às vezes, esse resultado é gerado pelo processador, isso pode também ser armazenado de uma forma mais permanente, ou talvez mais duradoura, aí no que a gente entende de memória secundária. Então, esse universo aí das memórias é o que a gente iniciará trabalhando hoje nessa oficina, com o assunto primeiramente de gerência de memória, de sistemas, e aí você pode ver aqui no slide, então, nessa tela, por gentileza, aonde você percebe ali um gráfico, né, um esquema, que na sua base a gente tem ali tipos de memória secundária de forma não volátil, por isso que a gente chama então um dado permanente, e que possui mais baixa capacidade, que possui mais baixa velocidade, né, e maior capacidade de armazenamento. Então, você tem lá as fitas magnéticas, que é muito utilizado aí nos anos anteriores, às vezes ainda encontra determinados servidores mais antigos que ainda se faz uso disso. A parte de disco rígido, né, que são os CDs também, os HDs ali, então temos DVD-ROM, CD-ROM na primeira camada, depois o disco rígido é o hard disk, né, o HD, temos memória flash, que são memórias que a gente acaba já usando bastante hoje aí com os equipamentos móveis, os portáteis, como por exemplo esses scans, esses discos, né, esses pentes, melhor dizendo, que a gente coloca ali tanto no pendrive ou nos aparelhos. E a partir disso a gente tem então memória volátil, que são memórias que, se por exemplo interrompe o fluxo de energia ou de abastecimento daquele processamento, ele é então perdido, como é o caso da memória RAM, memória L2, né, a cache L2, a cache L1, e os registradores, chamando então esse topo aí da pirâmide, aí, a metade do topo para cima, como memória principal, e embaixo memória secundária. E a gente tem ainda as memórias virtuais, que é uma outra característica que a gente sabe que é muito utilizado e que deu um grande alívio aos programadores, já que ela gera uma memória que às vezes o computador não dispõe da memória principal e faz-se uso então da memória secundária para servir temporariamente uma aplicação, que é o caso aí das paginações, ou então da swap, né? Swap, que você acaba permitindo que haja um realocamento, ou para que você consiga não causar interrupção, ou simplesmente servir uma aplicação de uma maneira aí a garantir que a aplicação seja executada, mesmo que ela não venha a ter disponível ali o quantitativo necessário da sua memória principal. Já que, como no próprio gráfico deu para notar, e vocês sabem muito bem, que as memórias do tipo secundária, como é o caso dos HDs, possuem uma capacidade de armazenamento muito maior. Então você pode, às vezes, já garantir que essa memória virtual, por exemplo, ela tenha o mesmo tamanho da memória principal, ou menor, maior,
É muito comum, por exemplo, sistemas operacional Linux, quando você faz a configuração, você determina ali o espaço, né, do HD, do hard disk para o sistema operacional, outras para as aplicações, e também a gente acaba discriminando a memória aí para swap, ou para swap, que faz justamente essa parte de uso de memória secundária com memória principal, que é uma memória então virtual, e essa memória virtual também é conhecida aí como paginações. Então, nesse cenário todo, a gente viu que nós temos estruturas, temos funções, temos vários tipos aí de situações de memória, e que há nisso o gerenciamento dessa memória, porque a memória possui suas células ali alocadas, onde são armazenados dados. Esses dados são utilizados para o processador ou para o registro temporário de alguma informação que será processada a partir desses dados, né? Dessa maneira, a gente pode imaginar aí, do ponto de vista do funcionamento da máquina, como é interessante a operação de uma unidade central ali, fazendo todo o controle desse processamento, como é o caso da CPU ou das UCPs, né, as unidades centrais de processamento, que tem ali uma unidade lógica, temos uma unidade de controle, e essa lógica aritmética, onde faz todo o ponteiro também, garantindo com que o processador ele processe um determinado dado que está armazenado em uma parte da memória, e isso tem uma velocidade muito grande na sua captura desse dado, para que ele seja processado e entregue. Isso então tem um ciclo de velocidade, e com isso a gente percebe que dentre essas várias arquiteturas, a gente acaba construindo também naturezas já conhecidas, né? Como, por exemplo, o tamanho e capacidade de um pente de memória RAM. O pente é porque ele parece um pente mesmo, que você espeta ali, né? Conecta numa placa-mãe ou um dispositivo similar, ou num componente similar. E aí, nesse circuito, então, você acaba tendo capacidades que são, por exemplo, de 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 e assim por diante. Assim como hoje há, naturalmente, servidores com 1 TB, né, de memória RAM. Eu mesmo trabalho com alguns servidores na minha vida profissional desde 2009, aproximadamente, com pentes aí que já funcionavam com em torno de 256, né, GB de RAM, com uma máquina um pouco mais parruda, que é o que a gente chama, com 40 núcleos de processamento, e aí com determinados tipos de processadores. E assim você vai perceber então como que essa máquina, que são do tipo servidor, né, na internet, como que ela consegue te atender em determinada demanda. Então, para, por exemplo, sites ou portais de alta demanda, que tem muitas requisições, quando você pensa num tipo de estrutura ali de um servidor dedicado, ou de um servidor onde você tem uma capacidade ainda verticalizada e não de uma forma distribuída, como é o caso da nuvem, né? Uma arquitetura em cloud, essas diferenças da quantidade de memória, quantidade de processador, o tipo de memória que se usa, se é DDR, por exemplo, ou as antigas, né? Tem lá as DSIMs, e aí você vai ver variações em relação a isso, que te supre a necessidade para que a sua aplicação seja executada conforme ela é esperada, e também para que você consiga ter um suporte à demanda que é efetuada a esse servidor. Então, por exemplo, se você tem 1000 pessoas que acessam uma aplicação num dado instante e fazem solicitações e requisições, essas requisições ficam armazenadas temporariamente numa memória RAM, entram em fila para que o processador consiga processá-las e gerando novas coisas. Além disso, tem outras atividades também acontecendo no servidor, e tudo isso faz com que precise haver uma boa gestão, né, da memória RAM. Então vamos ver agora as nossas questões. Por gentileza, colocando aí na tela, a gente pode entrar na primeira,
que é justamente um conceito aí para a gente ver se está certo ou errado de memória virtual. Então, é um tipo de estratégia de troca de processos que consiste em trazer por completo o processo para a memória, executá-lo durante um determinado tempo e então devolvê-lo ao disco, certo ou errado? Então, veja, será que memória, a memória virtual, ela é um tipo de estratégia de troca de processo? Então, veja, será que eu tenho uma memória ali virtual e aí eu troco? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse HD aqui, né? Esse processador aqui, dessa máquina aqui que vocês estão vendo, que é um supercomputador que tem tantos núcleos de memória. Será que quando eu uso memória virtual desse computador aqui, eu tenho uma troca de estratégia, um tipo de estratégia que eu troco o processo e aí eu trago por completo o processo para a memória? Então, assim, será que a memória que faz processo, o processamento é feito na memória ou o processador precisa da memória? Então, você vai vendo que isso já está, de fato, aí errada, né? Então, voltando aí a questão na tela, por gentileza, você pode ver que essa é uma afirmação errada, porque a memória virtual ela não é um tipo de estratégia de troca de processo, e sim uma troca do uso da memória. Você fornece memória secundária para que uma aplicação consiga ser executada. Então, vamos para uma próxima questão, que é o seguinte: o gerenciador de memória, ele tem como função, entre outras, manter o controle das partes da memória que estão em uso e das que não estão. Bom, então, veja aqui, por gentileza. Será que a gente tem uma capacidade aí de gestão de memória aonde ele vai controlar as partes da memória? Imagina um pente de memória que tem lá os seus slots, né? Os lugares onde os dados ficam armazenados. Será que é justamente nessa gestão que a gente faz com que ele passe a controlar quais estão em uso e quais não estariam? Ou será que isso é feito de um critério meio que de tentativa e erro, né? Imagine você se um processo ele entra com um estímulo ali, um estímulo elétrico no caso, né? E ele entra naquela célula de memória e aquela célula ela já está sendo processada, ele vai para uma próxima até encontrar alguma. Será que é assim? Ou será que há uma gestão para que o processador já vá direto no slot, ou para que ele tenha já provavelmente todo o controle do tempo em relação àquilo, do que aquilo vai levar para que uma outra tarefa seja disparada e seja então utilizada dessa forma? Portanto, essa questão aí, como vocês podem ver aí na lousa, mais uma vez, ela está correta. Então, olha, o gerenciador de memória, ele tem sim como função, entre outras coisas, é claro, manter o controle das partes da memória que estão em uso e também daquelas que não estão. Portanto, uma alternativa correta. Vamos para uma próxima agora, ainda do mesmo tipo, né, da mesma natureza de questão, que pergunta se a partição de swap responsável por armazenar páginas de memória virtual, quando não há memória física suficiente para armazená-las, não é obrigatória para os sistemas Linux. Bom, pessoal, olha só. Essa parece que até eu entreguei ela aqui na abertura da nossa oficina por querer, mas nem foi, né? Foi uma grande coincidência. Que eu até exemplifiquei que a gente tem ali justamente o Linux como um exemplo de sistema operacional que você, quando configura ele, você precisa, num dado momento aqui, de chegar lá e declarar ali que você tem uma quantidade de memória swap que vem justamente do seu disco rígido. Então, o disco rígido que está aqui, você pode ver que, a partir disso, você tem aqui, um Mac, né, nesse desenho que vocês estão vendo aqui a fundo, mas se fosse um computador como Linux, nós teríamos
aqui a composição na hora de instalar o sistema operacional, a obrigatoriedade de pedir um quantitativo de memória para a swap. Então, como o Mac ele é baseado em Unix, né, que é ali a fonte do sistema operacional, já que o Linux é uma das distribuições, e tem várias distribuições Linux baseadas em Unix, e o Mac também é Unix. O Mac também dispõe de uma memória swap. A diferença é que quando a gente compra, né, um computador Mac, ou a gente instala, isso já vem mais ou menos empacotado e pronto nas suas configurações, embora tenha possibilidade de mexer nisso. Já o sistema operacional Linux, ou uma distribuição Linux, ela é totalmente open source, né, o código aberto, onde você, quando instala, você, além de fazer as parametrizações, as configurações, você também tem como já fazer ali a seleção do tamanho de espaço que você quer ter da sua partição swap. Então, nesse caso, respondendo aí a questão na tela, por favor, você vê que ela está errada. Por que está errada? Porque ele fala que não é obrigatório para os sistemas Linux, enquanto que sim, é obrigatório. Então, se a gente reler novamente, pensando de uma forma positiva ou afirmativa, correta, a gente poderia ler mais ou menos assim, ó. A partição de swap, responsável por armazenar páginas de memória virtual, quando não há memória física suficiente para armazená-las, é uma obrigação ou é obrigatório para sistemas Linux. Aqui eu acabei de fazer uma leitura de uma forma afirmativa, positiva, certa, e aquele comecinho é muito legal, quando diz que é responsável por armazenar páginas de memória virtual quando não há memória física suficiente para armazená-las. Então, essa questão de armazenamento também não é tanto a visão de memória secundária que você pensa, e sim armazenar para que seja processado numa memória, aí fazendo a vez de uma memória do tipo principal. Bom, vamos para a próxima questão aqui, que é o seguinte. Na gerência do processador, é denominado tempo de turnaround, né? O tempo total que um processo permanece no estado de execução, ou que um processo consome desde a sua criação até seu término, considerando-se o tempo gasto na espera para alocação de memória, no processamento e nas operações de entrada/saída. Ou ainda, será que um processo consome na fila de espera? Ou que um usuário leva para executar um aplicativo? Então, será que na gerência de processador, o tempo de turnaround é o tempo total que um processo permanece na fila de pronto durante o seu processamento, enquanto aguarda para ser executado? Então, veja que essa questão ela é uma questão que a gente traz justamente aí um conceito para clarear a nossa apresentação, né, a nossa oficina, melhor dizendo, aonde a gente vê esse conceito do turnaround, né? Então, o turnaround, ele tem justamente a visão que um processo, ele consome desde a sua criação até o seu término. E aí, a gente vai considerar o tempo gasto na espera, para alocação de memória, no processamento, nas operações de entrada e saída também. E essa é justamente o que nos diz aí na alternativa B, onde a gente tem ela como correta. Se a gente ler então a frase toda, desde o seu enunciado até aí a parte final, você pode então ter uma compreensão mais completa em relação a essa denominação nova aí, que é o tempo de turnaround. Então diz que na gerência de processador, então a gerência de processador, é denominado tempo de turnaround o tempo total que um processo consome desde a sua criação até seu término, considerando-se o tempo gasto na espera para alocação de memória, no processamento e nas operações de entrada e saída. Muito bem, vamos para mais uma questão aqui,
aonde a gente vai justamente depois aqui, ó, avaliar as alternativas. Então vamos ler primeiro o enunciado para que a gente possa analisar então essas alternativas. Olha, nos sistemas operacionais modernos, aplicativos e vários processos de sistema referenciam memória usando processos de memória virtual, que são automaticamente convertidos para endereços reais da memória RAM. Apenas as partes principais do kernel do sistema ignoram essa tradução de endereço e usam endereços de memória real diretamente. Então veja você que a gente tem aqui uma situação onde nós vamos ver que no sistema operacional, o Windows 7, por exemplo, versão de 32 bits, são atribuídos aos processos de endereço de memória virtual, de um espaço virtual, até 4 GB de RAM, independente do quanto de RAM há realmente implantada no computador. É interessante aqui. Então, será que, no caso da pergunta, ó, apenas as partes do kernel do sistema ignoram essa tradução de endereço e usam o endereço de memória real diretamente? Nisso, então a gente pode ver que no sistema operacional Windows, lendo o AB, em sua configuração padrão de 500 megas de espaço de endereço virtual, são designados para o uso particular de cada processo e 500 megas são compartilhados entre todos os processos e o sistema operacional. Ainda agora na opção C, Windows Server 2012, R2, a extensão de endereço físico, aí, que é o EF, é o recurso da arquitetura legal, da arquitetura Intel, de 32 bits, que expande o endereço de memória física até 64 bits, aumentando o tamanho do espaço do endereço virtual de 4 para 16. Então essas continhas aí, elas precisam de ser feitas, né, ou entendidas para poder ver se há lógica nessa alternativa. Alternativa D, o Windows, em sua configuração padrão, que são páginas, né, partes de 1 GB, de um ou mais espaços de endereço virtual, são movidas para o disco rígido do computador quando a memória RAM se esgota. E ainda temos que no Windows 7 e no 2012, R2, a segunda release aí, em versões de 64 bits, como há maior suporte para mais memória física, que é memória RAM, do que as versões de 32 bits, torna-se dispensável o uso de despejo de páginas e o arquivo de paginação pagefile.sys, né, .sys, ele deixa de existir. Então veja que nesse caso eu não pretendo extrapolar, porque a gente tem aqui uma questão muito específica relacionada ao Windows, mas eu trouxe essa questão justamente para ilustrar a vocês o quanto que é importante a gente ver as conexões de um conteúdo que a gente estuda, de um determinado assunto relacionado ao próprio sistema operacional que vocês estejam trabalhando. Porque, embora neste momento grande parte do pessoal utiliza versões também atualizadas do Windows, tem um grande número de pessoas aí no mundo afora que tem trabalhado numa versão, por exemplo, de Windows 7, de 32 bits. Então, a alternativa A, ela é a alternativa correta para que você possa ver aqui, então, que são atribuídos aos processos de endereço de memória virtual, de um espaço virtual, de até 4 GB, independentemente do quanto de RAM há realmente implantado no computador. Muito bem, vamos para uma outra aqui mais simples, né? Que é uma questão aí de certo e errado, para a gente ver se a compactação de memória permite combinar em um único espaço contíguo de memória os espaços provocados pelas trocas de processos. Então, o que vocês acham? Vocês acham que essa parte aí de compactar, ela vai permitir combinar tudo num único espaço aí, num único lugar, todos os gaps, né, as lacunas promovidas ou provocadas pelas trocas de processos? Então, sim,
a compactação de memória, ela permite isso e ela gera esse item aí de valor, né, para uma situação como essa, de poder fazer esse tipo de complemento para poder fazer essa combinação e ter o espaço. Outra questão, quanto ao gerenciamento de memória, uma estratégia de busca que atualmente ainda não é possível devido a restrições técnicas, seria carregar parte de um programa ou de dados na memória antes mesmo de eles serem referenciados. Então, e aí? Olha, quanto à estratégia que busca atualmente, ela ainda não é possível, como diz lá na afirmação, devido a restrições técnicas. E aí seria, então, carregar parte de um programa ou de dados na memória antes mesmo que eles fossem, né, ali antes de serem referenciados. Então, não, essa questão aí que vocês fizeram, que vocês viram agora, ela é do tipo errada mesmo, é uma questão que não condiz com que está, ela não está correta em virtude das suas afirmações que a gente tem ali, porque a gente sabe que ainda, como afirma que ainda não é possível devido às restrições técnicas, e também não é bem isso a questão que está por trás. Muito bom, então vamos agora para uma última questão aqui de VOF, que é para a gente assinalar sobre os sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits, marcando V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vejamos nós aqui que nós temos 3 sentenças ali, da qual a gente irá marcar entre parênteses se é o V ou se é F. Então veja, sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits suportam e reconhecem a mesma quantidade de memória RAM instalada, independentemente da quantidade instalada de memória RAM. Essa é uma alternativa falsa, porque não é bem assim, você tem uma diferenciação, também promovida por essa razão aí do processador, né? Bom, a do meio ali, ó. Sistemas operacionais de 64 bits suportam e reconhecem no máximo 4 GB de memória RAM instalada? Não, porque você pode ter aí, inclusive, computadores pessoais, né, os PCs, com 16 GB de RAM, agora vai aumentando aí, provavelmente no mercado já deve existir algo em torno de 32 com mais facilidade. E a última sentença ali é: a diferença entre os sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits é a forma como é gerenciada a quantidade de memória. Então é para a gente marcar a alternativa correta. E essa alternativa que eu li agora, ela está errada também. Você não tem isso como principal aí a diferença entre sistemas operacionais de 64 bits, analisando a forma como ele é gerenciado a quantidade de memória. Portanto, se eu tenho todas falsas, né, eu acho que está mais ou menos implícito aí o resultado para vocês, que é a alternativa E. Assim eu sugiro que vocês, então, continuem estudando um pouco mais sobre esses temas, vendo aquilo que vocês tiveram maior dificuldade ali no material, que busque os recursos necessários para que vocês façam, de fato, esse aprofundamento nos temas. Como a gente pôde ver nessa oficina, são muitas, às vezes, siglas para quem está começando, né, ou abreviaturas, e aí isso vai colocando-se em gráfico, de uma forma ali, talvez que a gente não consiga ter maiores interpretações. Então, é importante que vocês aprofundem sim, que vocês leiam um pouco mais, para que vocês se interem neste universo que a memória traz para aquele que estuda o computador, sistemas operacionais, já que nós temos vários tipos de memórias em várias situações e cada vez mais de uma maneira, inclusive, muito reduzida, né, e aplicada em coisas que a gente usa no cotidiano com a maior proximidade, sem ser necessariamente grandes computadores. É isso, pessoal.